Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília, desta segunda-feira. Começando mais uma semana, começando mais um mês, né? Hoje já são 4 de dezembro de 2023. O ano já foi embora praticamente, né? 2024 está às portas. Nós estamos aqui juntos com o Senhor juntamente conosco aqui em mais um ano que vai iniciar-se. E nós queremos abraçar você, nosso querido irmão, que até aqui esteve conosco, né? Durante todo esse ano. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu mandar um abraço aqui, nossa audiência rotativa, nosso irmão Arthur Borba, mais conhecido como Tutuca, tá aqui acompanhando a nossa programação. Um abraço, Tutuca, tá aí no Rio de Janeiro, né? Obrigado pelo carinho, pela audiência privilegiada aí, obrigado, viu? Um abraço, nosso querido irmão. Também, hoje quem está aniversariando é o ungido Rogério Nunes, lá de Barcelona 1, na Serra, recebendo aqui o abraço de toda a igreja e, claro, da sua família e nossa aqui da Rádio Manaim. Um abraço também ao nosso querido pastor Romário Souza, mas esse é um Souza diferente, esse é um Souza com Z, né? Nós temos aqui um Edson Souza com S e agora o pastor Romário Souza com Z. Sei. Lá na Serra, na Grande Vitória. Obrigado, um abraço, pastor Romário. Tem aqui alguns pedidos de oração. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela saúde da irmã Ana Rosete, esposa do pastor Wallace Rosete. A irmã Ana está internada. Aliás, já está internada há alguns dias, né? E para alguns exames. E o pastor Wallace está lá com ela, né? Ao lado, tá certo, é isso mesmo. Orar pela irmã Ana Rosete e pelo pastor Wallace Rosete. Orar também pelo nosso irmão César, lá de Florianópolis. Está em estado de coma. Caiu, bateu a cabeça, está em estado de coma já há alguns dias e a família está preocupada, né? Esposa, filhos, enfim, a igreja também. Vamos orar pelo irmão César. O Senhor dá uma bênção ao nosso irmão, trazê-lo de volta, né? Recuperar a saúde dele. Orar pelo nosso irmão Douglas, aqui de Boa Vista, Vila Velha, está internado para alguns exames. Ele já está internado há uns dias, vai ficar ainda até quinta-feira, daqui no Hospital Vila Velha, pertinho da gente aqui. Orar pelo Douglas, está lá no hospital ouvindo a gente. Estamos orando por você, viu, Douglas? Também orar pela irmã Eva, lá de Belo Horizonte, passou por cirurgia, está em casa recuperando. Orar para o Senhor dar uma bênção a ela. Também orar pela irmã Rose, a irmã Rosilene, esposa do pastor Josiel Freitas, esteve internada, fazendo transfusão de sangue. Uma correria para a gente conseguir aí o sangue O negativo, mas graças a Deus deu tudo certo. Ela conseguiu tomar 6 bolsas de sangue O negativo. E o pastor José Alfredo mandou até um áudio aqui para mim, agradecendo os irmãos que estiveram lá fazendo essa doação, doando sangue, e onde a esposa do pastor José pôde fazer essa transfusão de sangue. Está bem, está em casa, graças a Deus. Muito bem, 6h33. O texto trazido nessa manhã pelo pastor Alcelésio é Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 39. Que diz assim: e ele quem? O Senhor Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Queridos, vamos iniciando aqui o nosso pós-madrugada e com essa mensagem, porque todos nós, eu, você, todos nós, pastores aqui, você que está em casa, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por algumas tempestades, né? Não foi só o privilégio dos discípulos, não, hein? Né? Todos nós passamos por tempestades na nossa vida. E após passar um dia inteiro ensinando a multidão, pregando a palavra, ensinando as coisas eternas, o Senhor Jesus então ordena aos discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem para a outra margem. A ordem foi essa, ó: entra no barco e vamos para o outro lado, onde ficava a região de Gadara, onde o Senhor Jesus, mais na frente um pouquinho, ele curou um homem que tinha um espírito maligno. Então os discípulos foram surpreendidos por uma grande tempestade. E vendo que eles que não teriam condições de sair daquela situação sozinhos, eles clamaram ao Senhor. E um deles disse: Senhor, não te importas que morramos? Então o Senhor Jesus, repreendendo o vento, manda o mar se aquietar.
E além disso, ele acalma o coração dos discípulos. E o Senhor deixa aqui nesse texto, nessa passagem, algumas lições que também servem para nós hoje. Principalmente para você que nessa manhã, ou nesse dia, ou nesse mês, ou neste ano, está passando por dias turbulentos, por tempestades. Não é verdade? E pastor, eu queria até abordar isso daqui a pouquinho com os outros pastores, com os demais pastores que estão aqui, com o pastor Silésio, pastor Edson, pastor Jadson, pastor Polonini, sobre... A Bíblia fala sobre 3 tipos de tempestades que sobrevêm sobre o ser humano. Nós vamos falar um pouquinho sobre, mas deixa eu abrir aqui o pós-madrugada com o pastor Alcilésio, porque o Senhor tinha dado uma ordem ali aos discípulos: entra no barco, nós vamos para o outro lado. E se o Senhor estava com eles, e iria chegar do outro lado. Mas às vezes na nossa vida, pastor, as tempestades nos pegam de surpresa. E ali se fosse eu, já estaria apavorado no primeiro vento que passasse. Mas ali eram homens experientes no mar. Eram pescadores experientes, mas mesmo assim, foi uma tempestade diferente. E aquela tempestade pegou-os de surpresa. E muitas vezes a nossa vida também, apesar de termos experiências, sermos homens e mulheres experientes com Deus, já passamos por várias batalhas, mas quando a tempestade vem, sempre vem uma tempestade diferente e às vezes nos pega de surpresa. Paz do Senhor, pastor Silésio. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor pastor Edson, pastor Jadson, pastor Fabiano. É verdade. Há tempestades que balançam o barco, não é verdade? Mas o que nós precisamos aqui também entender, né? Sua fala falando eram homens experientes, né? Uhum. E o homem, na sua experiência, no seu saber, há situações que foge do controle. E para essas horas há um recurso, né? O recurso é Jesus. Ele é o Rei da Glória, está tudo no controle dele. E nós precisamos entender uma coisa, Kleber, e a você, querido ouvinte, até na fala iniciada pelo Kleber. Esse texto, ele descreve para nós, de forma resumida, mas todo o processo de salvação. Primeiro, salvação é ato processo, né? Então, houve um chamado, né? Houve uma eleição, um chamado, foram inseridos no barco. E ali foi dado mais que uma ordem, mas foi feita uma promessa. A promessa é: vocês vão chegar do outro lado. Uhum. Entra aqui no barco, nós vamos chegar do outro lado. Então eles estavam debaixo de uma promessa. E fiel foi aquele que prometeu. Então, querido ouvinte, você foi chamado, inserido numa obra, há uma promessa sobre a sua vida. Mas qual é a questão aqui? Se nós formos avaliar toda a palavra, existe um processo, né? Nós falamos de ato e processo. O processo, Deus ele não explica. Se nós formos pegar aqui, assim, Abraão, sai da sua terra e da tua parentela, você vai para uma terra que eu vou te mostrar e ali vai ser uma bênção. Né? Ele não explicou o processo. Ele falou assim: mas você vai passar por isso, vão tentar te matar, vão tentar contra a sua família. Processo Deus não explica. E assim também, foi aqui, nós vamos entrar no barco, vamos passar por outra margem, mas Jesus não falou assim: mas vai se levantar uma tempestade. Ele não explica o processo, porque o processo na vida do servo, ele serve para provar a nossa fé. Serve para ver onde nós estamos firmados. Imagina se aqueles homens tivessem pulado do barco. Uhum. Mas, Senhor, socorre-nos. E eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Ali também foi um momento de definição. Foram chamados, estavam com ele, falaram assim: agora vamos entrar no barco, agora vamos iniciar uma trajetória. A palavra fala que eles largaram a multidão e ouviram a voz do Senhor. Um dia nós também largamos a multidão,
Um dia também nós deixamos para trás a nossa razão, nossa maneira de pensar, Nossa velha vida. nossa velha vida, e agora nós estamos caminhando com o Senhor. Amém. Ah, mas estava dormindo? Olha, toda aquela situação adversa não bota medo no Senhor. Ele estava ali demonstrando assim, já, tudo está no controle. Tudo está no controle. E quando ele dá uma ordem, diante daquele pedido de socorro, houve grande bonança. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, né, nós falamos aqui de Isaías, da profecia, né, de que e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, capítulo 107, seu verso 23 diz assim: os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas, este vem às obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. E a palavra ainda fala assim no verso 25: pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as ondas, sobe aos céus, desce ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Então clama ao Senhor, no verso 28, então clama ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas, então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Havia uma profecia também. O salmista aqui estava dizendo o seguinte, ó, a vida do servo de Deus vai ser momentos, né? Às vezes tem bonança, às vezes tem tempestade. Mas para essas tempestades, nós vamos clamar e o Senhor vai ouvir nas nossas angústias. E haverá bonança e nós vamos nos alegrar na bonança. Né? O companheiro aqui estava orando ao Senhor, falando do ano que está se findando. Quantas tempestades se levantou nesse ano? Mas estamos chegando ao seu final, glorificando o Senhor, trombetas e festas. Foi uma bênção para nós e nós glorificamos pelas bonanças, pelas bênçãos concedidas. Foi um ano de muitas lutas, de muita tempestade, mas hoje nós louvamos pelas grandes bonanças do Senhor. E Ele assim nos leva ao porto desejado. Nós desejamos um porto. Nosso anseio, nosso desejo, como nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical, né? Há uma igreja que vai ser arrebatada e o anseio dessa igreja, o porto desejado, é a nova Jerusalém, é a eternidade com o Senhor e que venham as ondas, que venham a tempestade. Nós, servos do Senhor, você, querido ouvinte, nós temos aonde nos refugiar e o nosso abrigo seguro, socorro presente na aflição, é o Senhor Jesus. Basta clamar ao Senhor, né? Só clamar a Ele. E não vamos pular do barco de maneira alguma. Pastor Jaderson Rosa. Pastor, muitas vezes lembramos apenas que Deus corrige e nos disciplina, como um bom pai faz com seus filhos. Mas Deus também nos educa. E eu vejo aqui um sentido pedagógico aqui, o Senhor Jesus ali com os discípulos. Era o início de uma caminhada, eram homens experientes no mar, pescadores, mas com relação à palavra, eram ainda meninos. E o Senhor, como o pastor Auxilés colocou, o ato e processo ali fazia parte do processo de educação. Educar aqueles homens. Educar o quê, Kleber? Para que eles confiassem no Senhor. Para que eles soubessem que mesmo Jesus estando no barco, tempestades viriam, mas que eles teriam que confiar no Senhor. E eu vejo também essa didática do Senhor aqui nesse versículo, ou nesses versículos aqui, pastor Jaderson. A paz do Senhor. Pode ser o Kleber, pode ser os pastores aqui da bancada, os irmãos que nos ouvem. O Senhor, ele tem uma didática diferente da nossa, né? Temos aqui o pastor Polonini aqui, que foi, inclusive eu citei aqui, que já foi meu professor, né? Sim. Ele tinha uma didática excelente. Polonini, ele passava uns exercícios pra gente fazer lá de matemática, lá de física. Não esquece. E ele falava assim, professor, isso tá difícil. Ele, nem isso é sopinha. Sopinha. Assim. Mas a didática do Senhor, ela às vezes nos traz dores, né? Nos traz angústias, nos traz... Por quê? Porque ela quer nos provar a fé. Como o pastor Celésio disse, é o processo de aperfeiçoamento. E aqui Jesus, ele fez algo assim que em outro momento você não vê muito isso, né? Ele entrou no barco, ele foi para a polpa lá, diz aqui, foi na almofada e foi lá descansar lá e deixou os discípulos. Eles eram homens experientes, né? Foi dito.
Mas o que sobreveio ali, o grande temporal e o grande vento que sobreveio, foi algo que eles nunca tinham passado. Nunca tinham passado. Deixa eu me permitir aqui uma colocação. Permito. Quando você vai lá em Israel e você vai andar ali no Mar da Galileia, faz parte do tour, né? E aí você vai ali naquele... Na verdade é um lago de água doce, abaixo do nível do mar, 200 metros. 240 metros. Isso. E aí, quando você... Uma vez perguntaram ao piloto ali, o rapaz estava no comando ali, né? Se ele não tinha passado por uma tempestade como essa que os discípulos passaram. Porque ali é muito, assim, comum no sentido, assim, de vez em quando, devido à evaporação, devido ali o ar quente, quando choca-se com o ar vindo ali o ar frio das montanhas, dá esse vendaval todo, né? Como aconteceu aqui. E o piloto falou assim, eu lembro, o piloto falou assim, não, já passei por uma tempestade terrível assim. E não quero passar por outra. Porque ali é violento. A Bíblia aqui no Evangelho de Mateus, no livro de Lucas, diz que a água cobria os barcos. Cobriu o barco. Corria um grande perigo de vida. Não foi uma chuvinha. Não. Aqui em Vila Velha. Temporal assim. De vento, diz. Exatamente. Grande temporal de vento. Então foi uma tempestade que o vento fez as ondas subirem, né? Enchia o barco. Então foi uma situação atípica, uma situação que eles nunca tinham enfrentado. E a palavra diz que havia outros barcos ali também, que também enfrentaram a mesma tempestade. Exatamente. A diferença dos barcos que estavam lá com aquele é que Jesus estava presente naquele barco. E os discípulos, talvez eles tentaram fazer de tudo ali. E quando eles não viram, a palavra diz ali que lá no final você repreende-os, né? Como você disse aí que eles eram meninos ainda inexperientes, você repreende-os, fala, por que sois tímidos? Ainda não tendes fé, no verso 40, né? Por quê? Porque talvez eles tentaram resolver os problemas da forma deles, né? Com a experiência de vida que eles tinham. Quando eles viram que não tinha saída mais, não, vão ter que despertar o mestre, vão ter que despertar o Senhor. E eles ainda questionaram, não, você não se importa que nós vamos perecer, né? Olha a impetulância ainda, né? Nós estamos aqui nessa dificuldade, nessa luta, mas nós homens somos assim mesmo, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim. Deus não tá vendo? A nossa humanidade é assim. Quando você está na prova, a gente sente isso. Fala, o Senhor não está olhando para mim, não? Senhor, essa batalha que eu estou passando, o Senhor não está me vendo? Senhor, você vai me deixar passar por isso? E é nesse momento que a nossa fé é fortalecida, né? Nesse momento que a nossa fé ela é esmerada no fogo, né? E é esta fé que vai nos fazer chegar ao destino final. A igreja do Senhor, eu sempre cito, ontem eu citei na mensagem, eu sempre faço essa comparação da igreja primitiva com a igreja hoje. Nós estávamos falando aqui, né, nos bastidores, o pastor Edson falou, a primeira mensagem de Jesus foi arrependimento, a primeira mensagem da igreja primitiva, arrependimento, e hoje a mensagem da igreja que vai partir é a mesma. Arrependei-vos porque é chegado, né, o reino dos céus. E a igreja primitiva, ela viveu experiências extraordinárias na palavra e também de provações. Lançado às arenas, lançado nas fogueiras, né, nas cruzes. E os servos, né, a história relata que os servos iam louvando o Senhor, eles não recuavam. Como você disse aí, Cleber, não pulou do barco, não vai pular do barco. Não recuava, não. Porque as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Glória a Deus. Então, a experiência que a igreja primitiva passou foi para o início, para o fortalecimento da fé, para que aquela fé fosse edificada, fosse fortalecida, fosse cauterizada no coração, né? E hoje, meus irmãos, e você que nos ouve, as provas que nós passamos é para isso. Os vendavais, as tempestades, é para isso, é para fortalecer a nossa fé. Em nenhum momento nós duvidarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele estava no controle, ele estava ali repousando no controle. A igreja vai passar pelas adversidades, pelas provas, nós estamos passando. E quanto mais se aproxima o arrebatamento, mais provas virão, mais adversidades virão com mais intensidade. Eu faço a comparação com a saída do povo do Egito, quando estava ali próximo à saída, cada sinal que passava, Faraó apertava mais e o chicote era maior, a carga de trabalho era maior e assim nós vamos ser, né? Então a nossa batalha vai ser daqui para frente, nós vamos ser provados mais ainda, mas tem de bom ânimo porque o Senhor venceu. Amém. Glória a Deus. E se Ele está conosco no barco, nós temos os recursos para vencer também. A palavra de poder dele, o que ele usou ali para vencer foi a palavra. A igreja, quando João vê a igreja que venceu, ele fala, eles venceram pela palavra e pelo sangue.
Então é o sangue de Jesus, é a operação do Espírito Santo no meio da igreja, que nos faz sair do mundo, como o pastor Celeste citou aqui, ó, tirou da multidão, tirou do meio da multidão, colocou numa condução segura, mas não quer dizer que não vai passar pela tempestade. É segura porque o Jesus estava ali presente, mas não quer dizer. Jesus, não, ele tirou o barco, fez flutuar o barco, não, ele manteve o barco na tempestade, como os outros barquinhos também. Mas a palavra de poder estava ali. Os discípulos tinham Jesus, que era o Senhor dos Senhores, que tem o controle de todas as coisas, e a igreja ela prevalece porque o Senhor Jesus está no nosso meio. A palavra de poder está conosco. Ele repreendeu tudo ali, ele fez bonança, né? E é possível você ter bonança dentro da tempestade, não é? É possível, como o pastor Celeste citou, tempestades externas e tempestades internas. Verdade. É possível você estar passando, você está aí, como o irmão Douglas mandou mensagem para mim aqui, está lá no hospital lá. Outros irmãos, né, estão vivendo as aflições, está lá dentro do hospital, mas o coração está em bonança, porque está seguro em Jesus e a fé está firmada nesse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. A irmã Keila, que mora aqui em Viana, disse assim: Kleber, temos que ter confiança no controle soberano do Senhor na nossa vida. O poder do Senhor supera a força da natureza e de todos os poderes desse mundo. E que cada um de nós possamos dar a Ele, ou seja, ao Senhor, o controle das nossas vidas. Ele é o único que pode cuidar e nos dar segurança eterna. Não tenhamos medo das circunstâncias adversas que se levantam. Jesus está conosco. Nas tempestades da vida, busquemos ao Senhor. Boa palavra aqui da irmã Keila. Porque as tempestades, elas vêm em forma de quê? De uma enfermidade. Vem em forma de quê? De um desemprego. Vem em forma de quê? De um problema no casamento, no relacionamento. Sim. Com os filhos, vícios e drogas e tantas outras situações. São tempestades, pastor Edson, que se levantam. E eu gostaria de citar o senhor aqui, eu fiz algumas anotações de 3 tipos de tempestades que vêm sobre a vida do homem. Eu lembrei aqui de Jonas. Ali foi por desobediência. Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. E aí veio uma tempestade sobre a vida dele. O outro foi Paulo. Deus mandou ele para o lugar. E Deus tinha um projeto de salvação para salvar vidas. Ele foi e levantou-se uma tempestade. Vento euroaquilão. Exatamente. Mas o vento que vem de fora. Mas ele estava debaixo de uma orientação de Deus. E muitas vezes você está debaixo da orientação do Senhor e vem uma tempestade. Bem. E aqui os discípulos, que ali era para fortalecer, o pastor Jadson falou. Eles estavam com Deus aqui, o vento veio. Exatamente. E essas tempestades, elas... Eu falei que de 3, mas tem mais. Mas são tempestades que vêm, independente se você é crente, se você não é crente, se você lê a Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você trabalha, se não trabalha. Enfim, vem sobre todos. A diferença é: Ele está no barco com você, o Senhor está no barco com você. Isso faz toda a diferença. Antes do pastor Edson entrar aqui no assunto, eu tenho que liberar o pastor Jaderson Rosa, que ele tem um compromisso agora. Pastor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Um feliz 2023, porque o senhor só volta aqui agora daqui a 15 dias. Ele está aqui ainda. Esse ano ainda. Tá aqui ainda. Então, tá bom. Então, a folga já foi. Amém. Mas é porque dia 25 cai no dia 18. Dia 18 estamos aí. Então tá bom. Obrigado por ter vindo aqui. A paz, Senhor, pastor. Alegria. Paz do Senhor aqui os pastores, paz do Senhor dos ouvintes, paz do Senhor Kleber. Um abraço para os irmãos da igreja lá de Cruz do Campo 3. E vamos caminhando. Amém, Obrigado, meu amigo. Agora sim, pastor Edson Souza. Pastor, são tempestades que vêm, que não avisam muitas vezes, né? Que pegam de surpresa. Você está no barco, no meio do caminho, mas ela vem. Paz, Senhor, pastor. Paz, Senhor Kleber. Paz, Senhor, nossos companheiros aqui da bancada e os nossos irmãos que sempre estão conosco. Tá? É uma alegria estarmos juntos. A tempestade vem de qualquer forma, né? Não é se ela vem, é quando vem. Por isso você pega Isaías 43 e fala: quando passares pelos rios, submergirão, porque é quando vai vir. E nesses 3 exemplos citados por você aí, com Jonas, não é isso? Com Paulo, Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. E com Jonas da mesma forma, ele fez um clamor ao Senhor. E aqui, as pessoas que estavam no barquinho, eles fizeram também um clamor a Deus. E a gente vê que
a solução ela está à distância de um clamor, porque é Deus presente. Deus não abandonou o homem, tá? Mas à distância, o socorro para o homem diante da tempestade está à distância de um clamor, de uma oração, de um pedido de socorro a quem pode socorrer, que é o Deus vivo. E aqui Jesus mostrou que ele não é um profeta, ele não é um mestre, mas ele é um Deus de poder, porque ele fala com o vento. Quem vai falar com o vento? Só ele, porque ele é criador. E o vento obedece. Porque ele é criador e o vento é criação. Verdade. Então ele fala com a sua criação, tá? E a gente vê que o vento é a causa de tudo, nos 3 casos, nas 3 tempestades citadas por você aí, né? O vento é que agita as águas, o vento é que agita o homem. E que vento é esse que agita o homem? É os pensamentos, é os ventos de doutrina, não é isso? É os ventos de ideologias, é os ventos que saem arrastando sobre a terra toda a poeira, toda a confusão da humanidade. Mas qual é o combate? O combate é a palavra de poder. Então, falsa doutrina é combatido com a palavra de poder, é com a doutrina revelada. E Jesus abre a sua boca porque ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva, ele abre a sua boca e o vento aquieta-te. Então, quando a doutrina está consolidada, a palavra de Deus está consolidada no coração do homem, ele passa por tempestades, que são desemprego, enfermidade, né, batalhas na família, tantas outras coisas. Passa por isso, mas ele sabe que o Criador, né? Ele sabe de quem ele é, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, né? Quem eu tenho crido está contigo, está comigo, então nós vamos vencer a tempestade. Os ventos vão passar, porque o Criador é ele que está conosco. E a gente vê isso, né, Kleber? De uma forma muito tranquila. O Novo Testamento inaugura isso pra gente, mostrando o seguinte: Deus não abandonou o homem. Você pega um Novo Testamento que quanto tempo você não tinha profecias, não é isso? E aí Jesus vem mostrando o seguinte: calma, Deus não abandonou o homem, mas Deus está aqui, ele intervém, ele é poderoso e Jesus salva a alma das tempestades da vida. Aleluia. Então eu finalizo dizendo, ô Kleber, que contra os ventos deste mundo, só a palavra revelada, a palavra viva, para trazer calmaria ao coração. Por isso que a ênfase é: examina as Escrituras, medita na palavra, mergulha na doutrina viva, porque os ventos continuarão assoprando, mas a palavra vai nos dar um porto seguro, porque é em Jesus que nós encontramos isso. Glória a Deus. O pastor Celésio disse aí: qual é o recurso? Jesus. Qual é a solução? Jesus. Qual é o porto seguro? Jesus. Pronto, então a palavra de poder, ela vem da boca de Jesus e ele fala com o vento, né? Acalma-te, porque ele é criador. E eles, se os irmãos notarem, no verso 41, né, aqui desse mesmo capítulo, diz assim: e sentiram um grande temor. Aconteceu uma calma ali, toda aquela tempestade, houve grande bonança. Certamente, né? Ufa, graças a Deus. Né? Aleluia, né? Quase dessa vez. Enfim. Foi pouco. Estou conjecturando aqui. No verso 41 diz: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, olha, eles estavam conversando entre eles, diz assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E a palavra obedece aqui no hebraico é ouvem e escutar o toque na porta. Meu Deus do céu. E muitas vezes o Senhor diz assim: eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta. Às vezes o homem não ouve a voz do Senhor, não abre a porta. Mas aqui o mar e o vento, eles ouvem, abrem a porta, ou seja, obedecem, se submetem à ordem do Senhor, à palavra do Senhor. O teu Criador, o pastor Edson acabou de dizer aqui. Até um despertamento para nós, né? A pergunta, ó: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Será que você não conhece Jesus? Porque quando você vê o vento assoprar e a tempestade chegar,
Tem muita gente que se esquece de quem é Jesus. Jesus é só o Jesus da bonança, quando tá tudo tranquilo. Ele é o Jesus da tempestade, principalmente. Principalmente. E tem gente que espana quando a tempestade vem, né? É verdade. E reclama. Murmura. Isso é nosso, do ser humano. Isso é nosso. Mas é nessa hora que você vê o céu. E todos estes que você citou aí, nos outros dois exemplos, que aí é um, então tem os outros dois, que é o de Jonas e de Paulo. No clamor, eles viram quem é Deus. Então, é na hora do vento e da tempestade que você realmente precisa confiar. Porque é aí que Deus se mostra que ele não foge, ele não te abandona na tempestade. Amigos, às vezes, abandonam na tempestade, né? Ontem eu estava assistindo um programa e era um conflito tremendo de mãe com filho com filha em função de herança. Sim, eu também vi. Tudo mudou e morre, há uma confusão tremenda, tremenda. E aí a outra fala assim, minha mãe me abandonou. E a outra fala, a minha filha me abandonou, ela foi enganada. Todo mundo abandona. Agora Jesus não abandona o homem na tempestade, não. Pelo contrário, ele faz a tempestade parar. Por amor ao homem. Por amor ao homem. Jesus ia ser vencido pelas ondas naquele barco? Será que a criação ia matar o Criador? Nunca isso vai acontecer. Então esconde nele. Porque se você estiver escondido em Jesus, você nunca vai perecer. Não é isso? É o João 3. Vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Pastor, o pastor Paulanini também está conosco aqui. Pastor. O professor. Professor Paulanini. Tem tempestades que nós procuramos. Eu tenho um primo, eu não vou falar o nome dele aqui, não. Deixa quieto. Deixa quietinho, né? Mas ele é o tipo da pessoa que, quando tá tudo bem, parece que ele pensa assim: acho que eu vou procurar um problema pra mim. E aí, arruma um problema. Ele gosta de tempestade, né? Marcar ou nunca. Tem pessoas assim, como Jonas. O senhor mandou ele pra um lado, ele foi pra outro. A tempestade veio. Aí ele falou, meu Deus, ele clama ao Senhor. Quando não tinha mais jeito, como sair daquela situação, ele clamou ao Senhor. Senhor, pela sua misericórdia, foi lá e ouviu. Mas aqui não. Aqui, eles estavam debaixo de uma ordem do Senhor. Olha, entra no barco, nós vamos para o outro lado. Estava no processo. Mostrando que, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas você não serve a Deus, você não é crente, você não vai à igreja, mas essa luta sobre você... Faz parte do processo de aprendizado, de confiar em Deus, exato, de saber quem é o Deus que você está servindo. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ou professor. Pai do Senhor, Cléber, os demais companheiros pastores e a todos os que participam conosco aqui, que nos ouvem, né? É maravilhoso, eu estava meditando aqui em cima de todos os companheiros falaram, né? E no finalzinho o pastor Edson falou quem é ele. E eu estava exatamente isso, porque o versículo, ele começa assim, e ele, e ele, mas quem é esse? Quem é ele? E eu me lembrei até do maná no deserto. Sim. No maná do deserto teve exatamente essa mesma surpresa. Quando eles olharam a Bíblia diz aquela coisa miúda, redonda, como semente do coentro, caído ali. Que é isto? Até porque a própria palavra maná significa assim, que é isto? Que é isso? Ou seja, era um dos maiores milagres. Eu nunca vi pão cair do céu. Ninguém aqui viu. Aquele foi a única geração que viu, né? Caiu do céu durante 40 anos. Milagre. Que é isto? Então era para mostrar uma coisa. Da mesma forma, né? Podia ser uma coisa desprezível. O que é isso? Mas Jesus também, né? Ele veio também como, quem é esse? Que homem é esse? Veio da onde? Veio de Nazaré. Pode vir uma coisa boa de lá? Quem é esse? Mas é esse que tem autoridade para repreender todas as coisas, né? É o pão que desceu do céu. É o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? E aí eu estava vendo até alguns versículos sobre isso. Quem é esse? O texto começa, e ele, aí você pega o próprio Evangelho de João, capítulo 1, fala, ele é o verbo que se fez carne. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, como diz o pastor Edson, foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É ele. Quem é esse que estava ali no barco? É o que fez tudo.
é o próprio Criador, né? Ele estava no princípio de todas as coisas, como diz a própria palavra em Provérbios, né? Eu estava com Deus, estava lá criando todas as coisas também. Eu era seu aluno, né? Então, é maravilhoso ver quem é ele. E aí, o Kleber também citou, né? Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. No final dessa bonança, assim, foi dado muito glória a Deus naquele momento, né? A tempestade passou, glória a ele, glória a Jesus, né? Então, eu fiquei olhando aqui para ele, ou seja, ele, esse mesmo Jesus que estava lá no barco, esse mesmo Jesus que estava aqui na madrugada, que está agora no pós-madrugada, é ele que também está olhando atentamente para a aflição daquele que está participando agora, né? Está ouvindo essa palavra, ele está atento, ele está vendo a dimensão da sua tempestade, está vendo a grandeza do temporal, só que é ele. É o Senhor Jesus que está sobre todas as coisas, é ele que está, né, governando tudo, nada foge ao seu controle. E a palavra diz assim: todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder, né? E ele é a própria palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? E esse ele que está vendo tudo, ele despertou. Ou seja, chegou o momento dele agir. Então, quantas ondas bateram ali, quanta água entrou no barco, quanta pancada, quanto susto, o que eu faço? Eu vou para onde? Aperto qual botão? Jogo o quê? O que eu faço? Na hora era confusão. Na hora era confusão, desespero. Rapaz, mas você sabe isso, Pedro? Não, mas eu tô tentando tudo, tô conseguindo. É desse jeito mesmo. Mas teve hora que Deus despertou. Agora ele vai agir, né? Então ele tá vendo. Então no momento certo, ele todo-poderoso, ele vai agir, né, na sua causa. Ele atua de forma maravilhosa, né? E ele, esse mesmo ele aí, como diz lá em Apocalipse, assim, esse é o cordeiro que foi morto, né? E glória, riqueza, sabedoria e força e honra e ações de graça. Ele foi morto, mas ele está vivo, né? Ele ressuscitou. Então esse é o Senhor Jesus ao qual nós servimos. E gostaria até de aproveitar também a questão do forte temporal de vento. Tem todo esse aspecto da nossa vida secular, dos nossos combates, das nossas dificuldades. Mas nós temos estudado também bastante sobre marcadores proféticos, né? Temos visto isso constantemente. E quando você vê um grande temporal de vento, de forma que as ondas já subiam, já enchiam o barco, você vê isso profeticamente também como um marcador de vento, como o pastor Edson falou, né? Você vê um grande temporal de vento, todo vento contrário ao projeto de Deus, todo vento de doutrina. E a Bíblia diz assim: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, sendo levados por espíritos enganadores, doutrinas malignas, né? Ou seja, é um forte vento, um marcador profético da apostasia nesse tempo que está batendo forte. Tá entrando nos barcos de alguns. Tá balançando o barco. Tá balançando o barco, tá a água do mundo, ou seja, a água com tá um entrando. objetivo, né? Não chegar do outro lado. Com Jesus. Com Jesus, exatamente. Não, vamos fazer de tudo. Então, todo esse vento contrário sacode o mar, ou seja, é uma dupla. Vento, mar. Ou seja, é a doutrina maligna e o mundo, que é o consórcio que a gente tem aprendido, né? É o consórcio, é o vento, mar. Doutrina maligna associado ao mundo. Isso combate o barco, né? E tem um detalhe aqui, pastor Paulinho, se me permite, em Lucas 8:23, que fala desse mesmo texto. A palavra aqui no original hebraico, quando fala de um grande perigo, que fala de um perigo de vida, a palavra aqui tem o conteúdo de redemoinho, furacão. Redemoinho é aquilo que faz você girar, não sair do lugar e depois te joga pro fundo. Exatamente isso, né? Esse forte vento, ele te deixa ali sem ação. E quando você fica girando, você perde a noção de equilíbrio de onde você está. Ou seja, é isso que o mundo quer fazer com a gente. Quer fazer isso daí. Você fica, vou fazer o quê? Não tem mais para onde ir, você perde sentido, né? Exato. Então, exatamente ali, esse forte vento está fazendo isso. Está deixando o mundo sem saber para onde ir, né? E aí entra o combate, é só com a palavra viva, como o pastor Edson falou, essa palavra revelada, né? E esse forte vento entrando nos barcos de alguns, né? A gente tem visto isso com clareza, mas há o escape, que é o Senhor Jesus, que é todo o poder está com ele, tudo, né? Então é o poder do Senhor, a operação no corpo, as doutrinas, a igreja unida em oração,
é onde a igreja sai vencedora. Amém, pastor Alcilésio. Tem uma colocação a fazer? Quero só aqui, Cleber, complementar, né? Os irmãos estão falando de quem é esse? Quem é ele? E vós? Quem dizeis que Quem eu sou? dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem, Tu és aquele que até as ondas, o mar, o Obedece, vento, tudo obedece, né? Então nós sabemos quem é este. Por que nós sabemos? Porque um dia se revelou para nós. Se revelou a nós. Um dia, um momento difícil da nossa vida, ele estava presente. Entrou ele no nos nosso chamou, barquinho. Entrou no nosso barco. Paulo fez a pergunta: quem é? Ele falou assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. É. Quando ele se revela, né? Não tem Tudo como, muda. todo mundo muda. Tudo muda. calma Eu- tudo. eu Qualquer quero- tempestade some. Eu me lembrei aqui de duas coisas, né? Queria aqui externar com os irmãos. Uma, eu há muitos anos atrás, estava numa igreja, na igreja de Viana 1. Tinha ali um irmão que já está com o Senhor, um idoso, irmão Leonilde. Ele era um deficiente visual e era incrível porque todas as vezes que eu chegava na igreja, eu tinha esse carinho de cumprimentá-lo, toda a igreja, né? Uhum. Mas ele tinha algumas convicções com ele que impactava toda a igreja. Eu dizia para ele assim, eu falei assim, irmão Leonide, a presença do Senhor aqui na igreja doutrina toda a igreja. E uma coisa assim marcante é que todas as vezes, e a gente sabia da dificuldade dele, né, questão visual e tudo mais, mas você chegava para ver assim, pai, seu irmão Leonide, tudo bem? E assim, ó, com Cristo no barco, tudo faz bem. E eu me lembro, ele tocava muito uma flautinha doce, né? Eu passava na rua e escutava ele tocando flauta doce na janela. E aí me lembrei de um louvor, né? Que diz assim, meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão, ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Glória a Deus. Então, ele, como piloto, né? O pastor Ed citou aqui também Paulo, né? Quando fala, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, né? Diz que confiaram mais no piloto do barco do que... Mas Paulo estava confiado no Senhor, né? Exatamente. Ninguém vai perecer. Essas tempestades, meus amados, que vêm, ela vem com o intuito de tirar do barco, afundar o barco, prevalecer contra o barco. Mas esse barco tem um piloto. Esse barco tem a presença de quem é este? Tem a presença do Cristo, Filho do Deus vivo. O projeto é para Ele, tudo é para Ele, é Ele que vai conduzir. Então, nós precisamos nos apegar na promessa. Qual é a promessa? Nós vamos chegar do outro lado. Sim. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, por certo, né, alguns irmãos aqui estão ouvindo e nas igrejas já estão acostumados. Quando eu digo uma coisa, toda luta, toda prova, toda tempestade, nós falamos aqui de tempestades, né? Que o primo do Kleber procura, que Caçador de tempestade. Esse aí é. Mas eu quero dizer uma coisa, principalmente para você, meu amado irmão, que nos ouve nessa manhã. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. E toda aprovação, toda tempestade na vida do servo fiel só tem um objetivo: gerar salvação. A prova que você está passando, não sei como se dará, que é projeto do Senhor, mas eu quero dizer uma coisa: vai gerar salvação àquele que está perto, vai gerar salvação àquele que está no barco do teu lado, vai gerar salvação na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, vai edificar a sua fé, vai renovar a experiência, mas toda prova, todo vento que bate, e se você for fiel, vai gerar salvação. Tudo tem um propósito perfeito da parte do Senhor. Creia no Senhor, clame a Ele, confia na sua palavra e nós vamos chegar no porto desejado. Maravilha. Amém. O texto aqui em João, eu abri a Bíblia aqui em João capítulo 1, verso 14, João fala assim, e João estava naquele barco, nesse barco aí. Estava nesse barco. João falou assim, vimos a sua glória, Glória a Deus. como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. Ele viu a glória. Glória aqui, a palavra aqui no original é kavod. Kavod quer dizer a sua realeza, a honra, o valor. Então, ele viu. Quando é que João viu isso? João viu isso no Monte da Transfiguração. Glória a Deus. João viu isso nessa tempestade aí.
na outra tempestade, quando Pedro estava assustado, é um fantasma. Se eu fosse, sou eu. Sei. Né? E Pedro, então, se é o Senhor, manda que eu vem. Então, e João viu tudo isso e ele dá esse testemunho assim, olha, nós vimos a sua glória. Glória a Deus. E Kleber, ele é Deus. Maravilha. Pois não, pastor? E quem está numa tempestade agora e nos ouve, também pode ver. Maravilha. O pastor Roniel mandou aqui uma contribuição. E a contribuição dele, ele cita o texto, né? De Salmo. Buscai enquanto se pode achar. Invocai. Então, invocai, porque ele está perto. Glória a Então, Deus. quem estiver na tempestade, pode invocar. E você vai encontrar também a glória do unigênito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O próprio Salmo 66, 17, falando isso que você falou, o texto diz assim: a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Aleluia. Você vai ver agora, né? Vai Vai ver ter a a resposta. glória de Deus, vai ter a resposta de Deus. Maravilha. Geralmente nós somos assim, né? Nós queremos receber a glória, a plenitude, queremos ver tudo. Mas ninguém quer passar por tempestade. Não é verdade? A gente quer receber salário, mas a gente não quer trabalhar. Se possível, passa de mim. Passa de mim. A gente quer comer da fruta, mas não quer plantar e regar. Exatamente. A gente quer comer sem plantar e lavrar e preparar a terra. Não dá para fazer isso. Tem um caminho, é uma condição, como se dizia no latim, sine qua non, né? Sem a qual não pode existir. Então a gente tem que passar por esse caminho. Só tem um detalhe: a gente passa com Jesus. Glória a Deus. E aí a gente vai atravessar. Passemos pro outro lado. Outra banda. Amém. Ele interveio, entrou no nosso barquinho e fala: vamos que eu vou junto com você. Maravilha. Vamos que eu vou junto com Louvado você. seja o Senhor. No meio tem tempestade. Tranquilo. É só clamar Ele tá no que eu controle. vou acalmar tudo. Os ventos assoprarão. Fica tranquilo que eu domino o vento. Tá? O importante é, não se esqueça que eu estou no barco. Então, não cesses de clamar. E aí eu falo de relacionamento com Jesus. Tá? O clamar aqui é: Jesus está dormindo para você? Jesus está dormindo para mim? Se Jesus está dormindo para mim, eu vou entrar em desespero. Mas se eu estou em contínuo relacionamento com Jesus, de oração, de busca, recursos da graça sendo utilizados, Ai, sem cessar da palavra, né? não é isso? Então, eu estou em contínuo relacionamento com Jesus. Jesus não vai dormir na minha vida, não. Não vai. Porque eu vou conversar com ele todo dia. E ele, da parte dele, garantiu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, da minha parte, deixar Jesus dormir, então, significa que quem está dormindo sou eu, na verdade, né? É verdade. Então, porque se eu clamar, ele acorda. Então, é eu que tenho que acordar, na verdade, porque ele está pronto para me ouvir. Desperta tu que dorme, diz a palavra. Ele está pronto para me ouvir. Então, isso aí. você não deixar Jesus dormir é relacionamento. Porque se você está atravessando essa viagem da vida, que é desde o nascimento até o dia que nós vamos morrer, é a nossa travessia. Se nós, nesse percurso, fomos achados por Jesus e que quis entrar no nosso barco, faço até uma pergunta: quem somos nós para Jesus querer entrar no nosso barco, né? O que nós temos de atrativo para ele querer entrar no nosso barco? A resposta é nada, nada. Mentira, pecado e uma cruz preparado para ele por causa do nosso pecado. Mas ele quis entrar no nosso barco e falou assim: nós vamos atravessar agora, tá bom? Então, é só o relacionamento com Jesus e ele vai despertar logo, logo em nosso favor e vai fazer o vento se calar. E aqui, Maravilha. pastor Polonini, quando o senhor diz assim, por que vocês são tão tímidos? Não tem fé? A palavra fé aqui no original não é no sentido de quantidade, mas é no sentido de durabilidade. Durabilidade. Ou seja, de perseverar em fé. Muitas vezes a tempestade vem, você clama ao Senhor, eu já clamei ao Senhor, já tem 10 minutos, não aconteceu nada. Mas é no sentido de você perseverar em fé, durabilidade. A fé, nós temos aprendido até nos seminários, né? A fé, ela cresce no caminho da espera. E ela está diretamente ligada à obediência, né? Então ela cresce no caminho da espera. Ou seja, quanto tempo essa tempestade durou, nós não sabemos. Mas 1 minuto dentro dela já era um desespero.
Então, você entendeu? Então, quanto tempo durou? Verdade. Quanto tempo já estava dormindo lá? Quanto tempo relatividade, né? Entendeu? Quanto tempo? Então, 1 minuto, 30 segundos ali já era um desespero. Mas, ou seja, mas ela cresceu no caminho da espera. No final, quando Jesus fala isso, certamente depois eles saíram dali tendo mais fé. Eles viram, gente, quem é este? Né? Então, a fé, ela cresce no caminho da espera. Então, em cada momento, se já temos a direção do Senhor, nós vamos para o outro lado. Quem disse foi o autor de todas as coisas, o autor da vida. Quem disse tem autoridade para manter isso, né? Então, ele disse, nós vamos para o outro lado. Então, essa própria palavra, ela já é capaz de produzir fé. Mas, como diz o pastor Edson, nós somos tão pequenos, né? Que barquinho ruim, complicado, né? Bate uma onda, já tá balançando, já tá tudo. Mas Jesus entrou, ele viu esse frágil homem que eu sou, miserável homem que eu sou, dos pecadores eu sou o principal. Mas um dia ele olhou para mim, um dia ele me viu nessa situação e falou, eu quero entrar no seu coração, como você mesmo disse, né, Kleber? Eis que estou à porta e bato. Jesus disse isso. Então um dia ele olhou para esse barco todo destruído, todo açoitado pelas ondas. Eu tô aí, eu tô com você, né? Você tá assim, mas, ou seja, aquele que é sobre todas as coisas entrou nesse barco. Então a fé, ela cresce aí, né? A Bíblia diz assim, e a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Temos ouvido a palavra de Deus agora de manhã, você e eu estamos sendo nutridos por essa fé. Vamos aos cultos, que o culto é a oportunidade, inclusive, que Deus dá ao homem, né? Que o Senhor tem mostrado esses dias. É a oportunidade que o Senhor dá ao homem se revelar. Ali no culto, a fé, ela é nutrida, né? Nós temos as nossas programações aqui da rádio, da TV. Cada vez que eu estou ouvindo ali, eu estou me alimentando mais. Nos recursos da graça, como o pastor mencionou, estamos sendo nutridos na nossa fé, né? Então ela vai crescendo no caminho da espera, e na medida que você vai buscando ao Senhor, né? Mas a cada prova que luta, somos assim, conscientes em dizer, Senhor, acho que já faltou fé de novo, né? Aí você vem lá e opera novamente o poder dele, a grandeza dele. Aí a fé é restaurada, é mantida. E nós crescemos de fé em fé, né? De glória em glória. De glória em glória. Amém. Glória a Jesus. O irmão Rony Roberto, lá de Pirassununga, São Paulo, disse assim, Cleber, eu e minha família, então dele e a esposa, né? Oramos às 3 horas da manhã. Pedimos uma bênção em direção para a nossa vida, um assunto que eles estão para resolver, ao Senhor. E agora, no culto de madrugada, pela Rádio Manaim, veio a resposta. Glória a Deus. Esse nosso Deus é tremendo e cuida de nós com muito amor. O nosso trabalho é mesmo aprender e descansar nele. Aleluia. Maravilha. É isso mesmo. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui pro irmão Daniel de Campina Grande, diácono Daniel, e mandar um abraço aos irmãos lá da Igreja Cristã Maranata de Aloísio Campos, que estão ouvindo a gente, participando nessa madrugada com a gente aqui. Queridos, vamos colocar um louvor. Na volta, eu vou pedir o pastor Edson Souza para estar orando aqui, encerrando o nosso pós-madrugada e orando por você. Amém? Daqui a pouco a gente volta. Meus irmãos, nós vamos orar agora. Algumas pessoas mandaram aqui já as informações de necessidade de oração. Nós citamos aqui, por exemplo, nossa irmã Ana Rosete, que está hospitalizada já há alguns dias, esposa do pastor Wallace. Nosso irmão César, lá de Florianópolis, que teve um acidente, né, e está aí a recuperação com algumas complicações. Nosso irmão Douglas, aqui de Boa Vista, está hospitalizado. A nossa irmã Eva, lá de Belo Horizonte, que passou por cirurgia, está em recuperação. Nossa irmã Rosilene Freire, esposa do pastor Josiel, também que passa por recuperação, precisa de uma bênção do Senhor. Nosso irmão Edivaldo, de Araçás 3, está hospitalizado. Algumas experiências no chamado de Deus para ele, e agora ele está sendo cuidado por esse Deus presente. Nosso irmão Eudes, lá de Gaivotas 2, que tem feito um tratamento muito sério, precisa de uma intervenção do Senhor para acalmar essa tempestade. A pequena Liz, uma criança também lá da nossa igreja de Gaivotas 2, que ela precisa fazer uma cirurgia e ela precisa de ganhar peso para isso, que é uma criancinha, bebezinho. Então são irmãos estes aqui, tantos outros que estão nos acompanhando, que precisam das mais variadas coisas da parte de Deus para acalmar a tempestade. E vamos orar agora e convido para que estejam orando conosco, porque com fé o que é ligado na terra, no céu também é ligado por Deus. Oremos ao Senhor, meus irmãos.
Amado Pai, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, dê uma bênção, Senhor, a cada um destes seus servos, pelos quais citamos aqui Ana, Eudes, o César, a Eva, a Rosilene, o Edivaldo, a Liz, Senhor, e tantos outros. Socorre com o teu poder, vai ao encontro de cada um destes irmãos, nos hospitais, os que estão acamados, os que precisam de transplantes, os que precisam, Deus, de um verdadeiro milagre, porque todo o recurso da medicina já ficou para trás, mas o recurso do Senhor, ele nunca se acaba. Graças a Deus. Portanto, Senhor, Amém, como Senhor. com uma palavra tu acalmaste aquela tempestade, agora, com uma palavra, acalma a tempestade no coração destes irmãos e traz a bonança, Amém, Senhor. traz a tua vitória, restaura a saúde, dê os livramentos e manifesta o teu poder na saúde dos nossos irmãos. Abençoa os lares, abençoa a vida profissional, abençoa sobretudo a vida espiritual do teu povo, Senhor. As igrejas, aqueles que têm chegado agora, sustenta com o poder da tua palavra e que o Espírito Santo possa fortalecer nos corações a fé. Abençoa os nossos irmãos aqui da rádio Manaim, abençoa o Conselho Presbiteral, abençoa a vida do pastor Gedeuti, abençoa os pastores nas igrejas do Brasil e exterior, para que assim, ó Pai, em todo o tempo, o governo seja do Senhor. Nós oramos, crendo no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7h29 e assim, ponto final do nosso pós-madrugada de hoje. Agradecendo imensamente aqui a vinda dos pastores, pastor Celésio Pedro dos Santos, pastor Jadson Rosa, que já foi trabalhar, pastor Edson Souza, também conosco, e pastor Fabiano Polonini. E a você, que está em casa nos acompanhando pela TV Manaim, também pela Parabólica, por aplicativo celular, pela Rede Mundial de Computadores e pela FM 100,3. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Lembrando a você, 10h20, nós teremos o Lâmpada para os Meus Pés. Não perca. Muito bem, encerramos assim o nosso pós-madrugada. Você que está pela TV Manaim vai continuar na programação da TV Manaim. E você que vai ficar conosco aqui pela rádio, vem com a gente então.